Este é o trabalho de conclusão de curso da aluna Calena Lourenço Mendonça de Lima, intitulado Mercado de Emissões Reduzidas, associado a ações de reciclagem nas indústrias de eventos culturais. A banca foi composta pelos professores Ricardo Abranches Félix Cardoso Júnior, professor Geraldo André Tuller Fontoura, geógrafa Clarice Budaquian Aramian, e eu, professor orientador, Marcos Teixeira. A defesa foi realizada no dia 15 de dezembro de 2022, às 8 horas, de forma remota. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu TCC, né, com o tema de mercado de emissões reduzidas, associado às ações de reciclagem na indústria de eventos culturais. Introduzindo um pouco a temática, o século XXI ele tem sido marcado pelo aquecimento acelerado do planeta, e com isso os desafios de conter e rever esse cenário que está relacionado às mudanças do clima, né, uma vez que os impactos negativos atingem a todos, mas principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda. Então, considerando esse cenário, né, novos modelos de negócio surgiram baseados em reduzir o uso insustentável dos recursos naturais, a partir da qualificação, né, da produção, do consumo e do descarte, recuperando o máximo dos resíduos e destinando de forma ambientalmente adequada os rejeitos. Isso porque a disposição adequada ela compromete a qualidade do solo, da água e do ar, e a decomposição dos resíduos ela também gera emissões de gases de efeito estufa, como a gente consegue verificar nessa figura 1. E as emissões do setor, né, dos resíduos, elas foram estimadas em 3% do total de emissões de global. No Brasil, as estimativas elas representaram 4,3% das emissões brutas e 6% das emissões líquidas. Um estudo, né, divulgado pela Unep em 2010 sobre o potencial do setor no protagonismo do combate às mudanças climáticas. Apesar dessa porcentagem, né, parecer comparativamente ser menor, a reciclagem após a redução na geração ela apresentou um maior benefício climático em comparação às outras abordagens, e tendo essa visão holística, né, da gestão, que é a proposta da gestão integrada dos resíduos sólidos, também é abordado isso na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que é um marco regulatório, né, que estabelece os princípios, objetivos, instrumentos e as diretrizes para essa gestão, desde a adoção da coleta seletiva até o fim dos lixões. E a PNRS também aborda, né, o importante papel e trabalho das cooperativas e catadores na reciclagem. Bom, em relação ao objetivo, né, o trabalho ele tem o intuito de propor um sistema de gestão de resíduos sólidos que valorize o trabalho das cooperativas e catadores por meio da inclusão da reciclagem do resíduo oriundo do evento cultural, como estratégia de redução das emissões e destacar o potencial do setor no desenvolvimento sustentável também. Então, os objetivos específicos, né, de quantificar e qualificar os resíduos gerados, entender a geração dessas emissões, avaliar a factibilidade dos fluxos, quantificar a redução das emissões pela reciclagem, avaliar as externalidades associadas, identificar os impactos econômicos e elaborar sugestões e recomendações. Entrando agora um pouco na fundamentação teórica, os resíduos sólidos, por conceito, eles são todo material, substância, objeto ou bem, né, destacado decorrente da atividade humana em sociedade. Parte desse resíduo ele pode ser aproveitado de forma a gerar novo insumo e produto a partir da reciclagem, e aquilo que não puder ser reaproveitado, né, são os chamados rejeitos, que devem ser dispostos, né, em locais ambientalmente adequados, né, como eu mencionei anteriormente. Os resíduos eles podem ser classificados de diferentes formas, mas o foco desse trabalho foi os resíduos sólidos urbanos, né, RSU, que são aqueles gerados em residência, no comércio, nas atividades desenvolvidas na cidade, como a limpeza urbana. Eu trouxe essa figura do Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2020, que ilustra a composição gravimétrica de RSU no Brasil. E ter esse dado ele é importante, né, porque para identificar a implementação de soluções e estratégias, né, para uma gestão mais adequada de resíduos sólidos. E percebe-se que, com isso, a matéria orgânica ela representa um pouco mais de 50% dentre a fração seca, dando destaque depois para o plástico, papel e papelão, né, que são esses resíduos secos, e é esse material seco que pode ser recolhido pela coleta seletiva, né? Os resíduos sólidos secos eles são separados na fonte geradora, né, para posterior coleta diferenciada, e são encaminhados para a triagem, onde ocorre a separação por tipos de material. Aquele que for aproveitável é encaminhado para recuperação, para ser reutilizado ou reciclado, e os rejeitos são encaminhados para aterro sanitário. Em 2020, o CINIS divulgou um diagnóstico, né, onde a recuperação dos materiais recicláveis foi realizada em 43,6% dos municípios. Vale mencionar, né, que esse dado é referente à cooperativa e associações de catadores credenciadas pela prefeitura, né, de acordo com as macro-regiões, né,
A gente tem o destaque do Sudeste, que inclusive apresenta a maior distribuição de geração de RSU per capita e o maior índice de cobertura de coleta de RSU no Brasil. Falando um pouco sobre a reciclagem, né, como eu já comentei um pouco, ela se torna uma alternativa, né, para o prolongamento da vida dos materiais, de forma a beneficiar as etapas do ciclo de vida do produto e evitar os danos ambientais. É importante a gente perceber também como as etapas da reciclagem seguem uma rota circular, né, considerando o fornecimento da matéria-prima para a produção de um novo produto, e que após a distribuição e consumo ele pode ser reinserido na etapa da reciclagem, a depender da sua reciclabilidade. Para isso, o papel do design ele é bastante relevante na hora da produção do produto, porque ele já pode ser pensado de uma forma para aumentar a eficiência da reciclagem, da reutilização. A PNRS, inclusive, aborda essa temática sobre as embalagens. E se tratando da reciclabilidade, né, os materiais que são coletados para reciclagem, eles seguem também uma demanda da indústria, né? Então, a maioria das vezes, né, sendo os papéis, papelão, plástico, vidro e metais. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, o Planar, ele também compilou os dados sobre os índices de reciclagem de materiais pertencentes à fração seca, está ilustrado aí na tabela 1. E vale ressaltar que as latas de alumínio apresentaram maior índice de aproveitamento em comparação aos demais materiais. Falando um pouco agora sobre o cooperativismo, né, ele está relacionado a um grupo de pessoas baseado na ação conjunta e no trabalho coletivo dos indivíduos, associados livremente para desencadear o ganho de melhores condições econômicas, sociais, morais e civis. E um dos tipos de cooperativas, né, que a gente tem é a de catadores de materiais recicláveis. Então, essa visão compartilhada das cooperativas, ela viabiliza a valorização e a profissionalização do trabalho do catador, o resgate da cidadania e ainda a retirada dos catadores no lixão. O Planar ele também fala sobre a importância de dimensionar o universo dos catadores para aprimorar as políticas públicas, né, considerando até que uma parte trabalha de forma informal. Então, a gente tem, por exemplo, a Meta 5, onde fala sobre a promoção da inclusão social e emancipação econômica desses trabalhadores. E dentre as diretrizes, existe uma de qualificar, fortalecer e formalizar também a prestação de serviços das associações e cooperativas de catadores. E como eu mencionei anteriormente, né, a inserção da reciclagem, né, dentro de uma rota circular, é importante destacar também a importância da regulamentação da jornada de trabalho dos catadores, né, em relação à implementação da própria economia circular, porque se tratando de um modelo de negócio, se propõe a garantir o mínimo seja desperdiçado, né, ou seja, ou o material vai voltar para a natureza para ser transformado em energia, ou ele volta para o ciclo de produção, e aí o papel fundamental das cooperativas. Falando um pouco sobre a emissão de resíduos, né, a gente entende que essas emissões, elas seguem até mesmo a própria hierarquia, né, da gestão de resíduos, que a gestão de resíduos da PNRS aborda, né, de redução, reutilização, reciclagem, recuperação energética, tratamento, a disposição em aterro sanitário. Então, a gente tem desde a não geração, né, onde não tem emissão de GE, e a partir do prolongamento das etapas, essa emissão vai aumentando, chegando até mesmo na disposição em aterro controlado, né, sem coleta do gás metano ou em lixão, né, que é o cenário de maior emissão. E estima-se também que, encaminhando os resíduos para aterros sanitários, sem contemplar as etapas de valorização do resíduo, né, coletado, pode gerar um acréscimo anual nas emissões de 10 a 20 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Além disso, né, tanto a destinação adequada quanto a redução na geração junto à reciclagem e à recuperação de energia, elas podem contribuir de 5 a 10% da mitigação de emissões. E se tratando do Brasil, né, no caso da reciclagem, ela soma 75% do potencial de abatimento do setor, representando aí um estudo que foi feito no período de 2000 a 2007, seria de 18 a 28 milhões de toneladas de dióxido de carbono, que poderiam ter sido evitados, né, no país. E em relação ao crédito de carbono, né, a priori ele se relaciona aos projetos do Movimento de Desenvolvimento Limpo da ONU, que conta com o mercado de carbono regulado, né, para auxiliar nas metas de redução de GE por meio das reduções certificadas de emissões, ou seja, o crédito de carbono, né? Só que, para além dos projetos de MDL, ainda existem dois tipos de mercado, que é o regulado regional, nacional e subnacional, e o mercado voluntário, que atende as metas voluntárias, corporativas, individuais. O Brasil ele deu início à regulamentação do mercado de carbono, né, nesse ano com o decreto 11.075, e considerando o cenário global, né, existem estimativas que a demanda de crédito de carbono ela aumente 15 vezes ou mais até 2030, né, representando em 2021 um mercado de $1 bilhão e em 2030 podendo chegar ou até ultrapassar, né, o mercado de $50 bilhões.
E em relação ao mercado voluntário, os volumes e preços negociados por setor em 2021 também estão descritos na tabela 2. Em relação à metodologia, né, do trabalho, o dimensionamento da geração de resíduos em evento considerou-se as referências de quantidade de geração de resíduos a depender da característica do evento e a parcela de resíduos recicláveis para determinar o que pode ser encaminhado para reciclagem e, a partir disso, entender as possibilidades para os fluxos de resíduos. Em relação às estimativas de emissão, foi utilizada a metodologia MS3, elaborada pelas Nações Unidas sobre a mudança do clima, que é utilizada nos projetos de MDL, né? O cálculo das emissões evitadas pela recuperação de materiais, ela leva em consideração a redução do consumo de energia na produção a partir de materiais reciclados, neste caso, o materiais plásticos, né, o vidro, o metal, e para o papel e papelão, as emissões estão relacionadas à decomposição anaeróbica de aterros e lixões do material, considerando a redução no volume dos resíduos, né, que são expostos, e, por consequência, a redução de emissão do metano. A redução das emissões, né, por meio da reciclagem, conforme essa metodologia, então, ela é obtida pela diferença das emissões da linha de base com as emissões de projeto, que é a emissão decorrente da reciclagem, e também com as emissões fugitivas. Só que em relação às emissões fugitivas, a metodologia ela afirma que cada resíduos orgânicos segregados na instalação da reciclagem sejam depositados em um aterro sanitário, sem recuperação de metano, ou no cenário de incineração, elas podem ser desconsideradas. E nas externalidades positivas, né, ocorreu uma avaliação da valorização e inclusão dos catadores, também permeando um pouco da Agenda 2030 da ONU, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enquanto que o impacto econômico, né, ele seguiu para uma abordagem de precificação de carbono com base no mercado voluntário, a partir do material reciclado e as emissões evitadas por eles. Como não existe na literatura uma referência de quantificação dos tipos de materiais específicos gerados em eventos, tomou-se como parâmetro, né, a porcentagem de materiais comercializados no Brasil. Assim, a partir da quantificação dos resíduos gerados em evento, foi avaliado o custo base, né, de uma cooperativa a partir do custo de coleta e o custo pelas horas trabalhadas dos cooperados, que foi encontrado a partir da média de produtividade também com base na literatura. E no caso do custo para coleta, foi definido um 10% sobre o custo da cooperativa e a partir disso foi encontrado uma margem de quilometragem, né? Então, considerando apenas esses custos, a receita ela é estimada a partir da venda do material reciclado e dos créditos de carbono, uma vez que o custo é coberto pelo pagamento do cliente na contratação do serviço e da cooperativa. Falando um pouco sobre os resultados, então, os resíduos gerados em evento, com esses dados da geração de cada tipo de evento e da densidade aparente, que foi determinada pela média das densidades dos materiais, a faixa de resíduos recicláveis em 40% foram calculadas essa quantidade de resíduos, né, que está aí na tabela, e essa média que foi o valor utilizado para os próximos cálculos. Para o dimensionamento do resto do trabalho, né, foi proposto 4 cenários. Né? No cenário 1, a gente tem um evento de pequeno porte, exemplo de um casamento. No cenário 2, de médio porte, né, como sendo um evento realizado em uma boate, por exemplo. O cenário 3 de grandes feiras, o cenário 4 de mega evento, considerando os festivais. A partir disso, cada volume, né, para o respectivo cenário. Em relação ao fluxo de resíduos, a estratégia foi propor a gestão de resíduos em eventos pautada na hierarquização determinada pela PNRS, né, para reduzir o desperdício, focando na não geração. E, a partir disso, projetar a reinserção na cadeia produtiva por meio da reutilização, reciclagem e compostagem, né, se couber. Então, a gente tem grandes 3 atores, né, que é o evento, a cooperativa e a indústria de reciclagem, com 3 possibilidades de fluxos, né, os recicláveis, os compostáveis e os rejeitos. Durante o planejamento, portanto, é possível se atentar a alguns pontos, né, como análise do fornecedor e material, para montagem e desmontagem, identificar materiais recicláveis ou que possam ser reutilizados, eventos que possuem alimentos, estruturar a logística para compostagem, e com o uso da tecnologia, dimensionar a redução, né, da produção de material, principalmente o impresso. E é legal também utilizar o engajamento das pessoas nas mídias sociais, até mesmo para propagar um pouco da educação ambiental em relação aos resíduos. E aí, em relação à coleta, transporte e a destinação, essas etapas, né, elas começam a se diferenciar um pouco mais para cada tipo de resíduo. O compostável, né, ele pode ser direcionado às usinas de compostagem ou biogestores, os rejeitos ao aterro sanitário, e os recicláveis, eles podem
ser direcionados para um centro de triagem que pode ser montado no próprio evento, em parceria com a cooperativa, né, independendo do evento também, ou realizado na própria sede da cooperativa. Então, a partir da segregação prévia realizada no evento, vai ocorrer essa separação mais detalhada na triagem, com a respectiva classificação do resíduo. Nesse processo, né, podem ser utilizados alguns equipamentos e maquinários, né, como esteira, bancada. Existe também a possibilidade de pré-beneficiamento, né, como a retirada de rótulos, a limpeza, a trituração, no caso do vidro. E, em seguida, realiza-se o enfardamento para reduzir o volume, né, dos resíduos, otimizando o transporte para as empresas recicladoras, onde vai ocorrer aí a comercialização. Em relação às emissões evitadas, dentre os tipos de plástico, é possível verificar que o PVC é o material plástico com maior emissão de CO2 na linha de base, enquanto que o plástico PP apresenta a menor emissão, aproximadamente 50% das emissões de PVC. Os metais representam a maior parte das emissões, enquanto que o papel é a menor parcela de emissões, e o plástico, né, com valores intermediários. Considerando os valores das emissões de projeto, o aço apresentou maior valor de emissão. E aí, em relação às emissões evitadas, né, o alumínio, ele foi de maior potencial, né, com maior potencial equivalente a 8,32 toneladas de CO2 equivalente por ano para cada uma tonelada de material reciclado, né, que podem ser evitados. O PVC, né, teve o segundo maior potencial, seguido do aço, o vidro, o plástico e o papel. Em relação às externalidades positivas, né, pensando, né, nessa valorização, até mesmo legal, né, como que ela ocorre, da valorização do trabalho das cooperativas, a gente tem o decreto que saiu esse ano, 10.936, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a gente pode perceber como essa valorização ocorre através do empoderamento dos trabalhadores, da formalização, da prioridade em oportunidade de trabalho, da promoção do empreendedorismo, da capacitação, a inclusão social e o próprio apoio à elaboração de projetos no âmbito do mecanismo da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre a mudança do clima. A reciclagem, ela também está inserida no contexto da Agenda 2030 da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No documento, né, eu fiz essa conexão de cada ODS, né, em relação à reciclagem, mas destacando aqui os principais pontos, né, a gente tem o ODS 12 e 11, onde a gestão de resíduos ela é falada mais diretamente, né, mas a gente também tem a formalização do trabalho, a geração da renda dos catadores, né, e como isso pode influenciar na diminuição da pobreza, da desigualdade, no cenário de fome. Interessante destacar também o ODS 5, né, de igualdade de gênero, considerando que a maioria é formada por mulheres, né, por catadoras, inclusive com a importância do papel de liderança, né, dessas mulheres nesse mercado. E no crescimento econômico, né, a nível do país, a gente pode destacar o potencial do setor, considerando, né, atualmente o dinheiro que o país perde, né, pelo não aproveitamento do material reciclado, né? Então, o governo federal estimou um investimento de 14 bilhões de reais por ano, né, com base nessa perda, né? E fora a redução do impacto negativo, né, o contexto de uma gestão sustentável no combate às mudanças climáticas, referente à potencialidade de diminuição de emissões de GE. E em relação ao impacto econômico, considerando o custo de coleta, né, como eu mencionei na metodologia, verificou-se uma margem de 105,16 quilômetros que podem ser percorridos e estariam cobertos, né, pelo cliente da cooperativa. Foram calculados a média de preço do crédito de carbono com base nas emissões evitadas pela reciclagem, e aí tomou-se, né, como referência o valor no mercado voluntário para uma cotação em torno de R$ 5,16. Como esperado, né, o alumínio, devido à maior taxa de emissão evitada, apresentou maior valor de precificação do carbono, seguido do aço. E é interessante destacar também que, com a precificação do crédito de carbono, segue quase que o mesmo padrão, né, dos materiais mais valorizados na comercialização, com exceção do vidro e do papel. E para a montagem dos cenários, né, foram considerados para cada variável o volume de resíduo gerado e assim determinado o custo de incremento de receita com base na venda dos créditos e da comercialização do material. Então a gente percebe que para os parâmetros do preço médio do crédito de carbono no mercado, apenas a partir do cenário 13 a gente verifica um valor competitivo. Além disso, o mesmo representa 1,1% do valor de venda do material reciclado. Então, concluindo, assim, conforme os cenários propostos, né, buscou-se entender e dimensionar o impacto econômico da reciclagem no mercado de carbono para as cooperativas. Então, quanto que custaria, né, zerar as emissões do setor de resíduos, considerando o preço médio do carbono, né, como eu mencionei.
O cenário 3 ele apresentou o valor mais próximo da referência, sendo o cenário 1 e 2 com valores subvalorizados. Além disso, o custo ele apresentou uma variação desde R$ 22,27 a R$ 0,56 por quilo de resíduo gerado, ou se tratando em uma cotação por pessoa, né, de R$ 1,92 a R$ 0,65 por pessoa. E a venda de certificados aferiu somente R$ 0,008 por quilo e do material reciclado de aproximadamente 75 centavos por quilo. Não bastante, né, para aumentar a atratividade do mercado. Então, a gente percebe, né, como que o custo ele decresce em função do volume do resíduo processado. O volume se torna assim, um principal fator de análise para se pensar aí nas possibilidades de receita, né, e de lucro. E é isso, pessoal. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, a banca também.